o nosso tema é o trabalho escravo. Tem pena, tem sanção, mas eu nunca vi ninguém preso. Muito difícil. Nem vai ver. No Doutor. meu caso, doutor, eu fiz a prisão em flagrante. O senhor fez? Fiz, trouxe o sujeito naquela época que não só rico, mas porque sempre pobre usava algema, né? Agora não pode. Agora, só, depois que rico começou a usar, aí pode. tiraram a algema de todos. Mas naquela época o sujeito veio preso, algemado, e o advogado de defesa me disse muito claramente, doutor, amanhã ele está solto. Claro, É o direito que o senhor tem. É afiançado, paga a fiança, sabe? Mas olha, o caso era tão grave que demorou, se eu não me engano, 90 dias para essa pessoa ser solta. Isso está Dada acontecendo a gravidade hoje. Mas isso está da acontecendo situação. hoje. Doutor Marco Antônio de Freitas Pires, nós vimos as imagens, vimos... É triste, não dá nem para descrever isso para o nosso telespectador. Não quero mais. Agora, não quero, mas é preciso denunciar. Agora, não tem ninguém preso? O advogado é tão bom assim? Ou a legislação é tão A legislação fraca? é falha. A impunidade, infelizmente, Então ninguém ela... quer prender, ninguém quer mudar essa realidade. Não é a legislação A não ser em falha. flagrante, ela não vai ser, Não ele é não vai ficar preso. legislação falha. Não é isso. O que é? A lei diz que se o réu for primário, de bons antecedentes, tiver residência fixa, chama-se Lei Fleury, Ok. Logo, ele pode responder ao processo em liberdade. agora... em Mas a todo- prisão em flagrante A pode prisão ser em flagrante feita. pode ser Deve feita. ser feita. Deve ser feita. É feita. Eu digo Mas sempre... agora- Depois é pleiteada a Oi? liberdade Pode provisória responder e o juiz- em liberdade Consegue agora liberdade até a provisória, última até a instância. última Bom, mas daí Não já vai... é isso. Também não é isso. Então vamos fazer explicar. um programa Não. sobre esse assunto, Tá, tudo porque bem. é longo, vou explicar. Não é abrir a porta da cadeia para todo mundo. Não é isso. São situações em que pessoas que deveriam estar respondendo ao processo em liberdade estão presas e que o Supremo, como sempre, brilhante, determinou que sejam soltas. Uma hora nós falamos sobre isso num programa específico. Nós só gostaria de fazer um comentário. Vamos lá, doutor. doutor. Como eu faço isso porque eu fui advogado e adoro a advocacia. E hoje eu sou advogado hoje. Claro. Só que eu sou advogado de parcela da população, que são os trabalhadores, aqueles que mais necessitam. Porque eu não preciso ser advogado, por exemplo, dos trabalhadores metalúrgicos, que têm um excelente corpo jurídico, Sem dúvida. que têm excelentes advogados. Eu gosto de ser advogado realmente desses pobres, coitados, cidadãos, que eu digo até quando eu faço citação no tribunal, é o seguinte, eles não são cidadãos, são indivíduos, são coisas. Mas, infelizmente, embora eu pertença à justiça, ainda hoje persiste no país. A cadeia é para preto, é para pobre, é para prostituta. Porque aquelas pessoas que podem contratar grandes escritórios, que podem levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, são libertas. Agora, eu tive um caso em Penápolis, que fui procurado por uma mulher que o marido estava preso por depositar infiel, na Justiça do Trabalho. E ela me procurou. E eu atendi explicar essa isso? mulher, veja bem, Explica depois o que é isso. o marido, segundo constava dos processos, era sócio de uma empresa. E ele assinou as penhoras como depositário de 20 caminhões. Quem era essa pessoa que eu fui apurar depois? Era um simples instalador de antenas. Laranja. Mas Proprietário de Era, laranja. não, Sucesso era uma pessoa empresarial. Laranja. assim, levaram para ele documentos, ele foi assinando, ele virou sócio da Isso empresa. acontece muito. O que aconteceu? O que ela me falou? Eu fui procurar advogado particular, doutor Dimas. Pediram, vou falar aqui, 5 mil reais. Falei, Tá a barato, senhora hein? foi na OAB? Para 20 e tantos. Fui na OAB. Acontece o seguinte, isso faz algum tempo já, e não sei se hoje está a mesma coisa. O convênio da OAB não abrange a Justiça do Trabalho. É verdade. É verdade. É verdade. Ela me falou isso. É verdade. Até Não um tempo abrange, atrás, eu vim para doutor, Campinas doutor e fiquei Dimas, pensando uns não 2 dias. não abrange a Justiça Federal. Por que não? Só, porque não tem O convênio. pobre é Pois- só estadual? Porque o Estado não Porque é paga. uma verdade. Porque o E Estado E não outra, paga, e o doutor. Estado paga uma mixaria também para o advogado. É verdade. Aquilo todos nós sabemos. É Doutor, verdade. o senhor está fazendo É o senhor verdade. vê que advogado É também... verdade. Resumindo, Advogado também tem trabalho resumindo, escravo. doutora Tereza. É verdade. isso. Resumindo, É eu verdade. vim, conversei com alguns colegas, É e verdade. contei o caso para eles. E É uma falei pra luta eles nossa assim, essa. Os colegas falam assim, você é procurador, vai ficar, se o cara está preso, o cara está preso. É ele que Não. se vire.
eu pensei e acho o seguinte, eu sou procurador do trabalho, mas o meu nome, o nome correto, o meu é promover justiça, é promotor de justiça. E eu tenho o único habeas corpus que foi ingressado pelo Ministério Público do Trabalho, aqui no Tribunal da 15ª. Consegui eliminar, o moço foi solto e depois foi confirmado a liminar. O que é essa tabela que o senhor trouxe aqui? Doutor Barão, olha, eu estou ficando quieto aqui, o doutor está fazendo uma série de denúncias, tem coisa que a gente tem que dar a mão à palmatória e, enfim, é um trabalho de abnegado. Mas também não podemos culpar a advocacia por convênios que não interessam ao Estado. Exato. Porque é o governo federal que não firmou com a OAB Nacional esse convênio. Porque se pagam miséria para todo mundo, o advogado também não trabalha, ele não é remunerado. Não tem férias, o tribunal esquece, os tribunais esquecem dos advogados. Mas nas hoje, férias, mas não hoje, tem nós, 13º. hoje nós assinamos, a OAB Campinas, Bom, vamos lá. assinou um convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas Vamos lá. para criar e instalar assistência judiciária gratuita aos cidadãos sem condições nas áreas estadual e federal. Trabalho escravo. Participe, Cidadania no Ar, @tvseculo21.org.br. Fazemos uma pausa e voltamos já já. De volta para você com Cidadania no Ar. Tema: trabalho escravo, que só poderia ser dirigido pelas mãos competentes de Célia Victória. Trabalho escravo, doutora Tereza Doro. Coisa está muito séria, então. Em todo o Brasil. Eu acho que falta fiscalização, falta orientação. A gente pede a esse pessoal do Norte, do Nordeste, que não venha para São Paulo com essas promessas, com essa esperança de sobreviver, porque você pode estar caindo num conto desses e depois é muito difícil de ser localizado e resgatado. Olha, Lei 10.803, de 11 de dezembro de 2003, altera o artigo 149. Vamos ao artigo já direto. O artigo 149 diz o seguinte aqui, do decreto 2.848, dezembro de 1940. É o Código Penal. É o Código. Código Penal. É velhinho ele. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Bom, é de 1940. Não, O código é. O código é, agora a emenda... Não, o código, o Código Penal. Altera o código. Sim, senhora. Então vamos lá. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Falamos lá. E vamos para baixo aqui. Inciso 1º, cerceia o uso de qualquer meio de transporte, aí vem, né? Contra a criança, o parágrafo 2º. São as agravantes. Mas e aí? Isso está funcionando? Melhorou, doutor? Eu acredito o seguinte, na minha opinião, nem precisaria ter havido essa mudança no código. No meu modo de ver. Também acho. O que importa é que o trabalhador é levado a uma situação de coisa. Ele perde a capacidade de fazer o distrato do contrato. Então, se ele vem da Paraíba, se o empregador pega os documentos, retém os documentos, se ele deve ir na padaria, se ele deve ir no supermercado, se ele não recebe o salário, na verdade, esse trabalhador não tem como dizer assim, eu vou embora. A não ser que ele receba ajuda de qualquer autoridade, uma autoridade policial, uma autoridade do Ministério Público do Trabalho, um auditor fiscal do trabalho. Ou que fuja. Ou que fuja. Agora, mas geralmente Como aconteceu não pode, né? no caso da Modesta, que 2 trabalhadores fugiram, foram até a cidade e fizeram a denúncia. Depois que os senhores... Aí nós pudemos apurar, então. Eles tiveram coragem.